Olá você que nos acompanha neste bate-papo de lançamento do projeto Masterclasses Identidade e Cidadania Digital, uma parceria da Único com o Atopus USP, e está aqui para bater um papo com a gente o professor Máximo de Felice. Não é isso, Máximo? Tudo bem, Pedro? Tudo bom, e você? Obrigado por essa conversa. Máximo, a ideia é que a gente possa contar para as pessoas que estão nos acompanhando o que eles vão ver nas nossas Masterclasses, né? São 4 aulas que a gente escolheu, preparou. Me conta um pouquinho, mas antes eu quero que você diga por que Atopus? Essa é uma pergunta. Então, quando nós criamos nosso centro de pesquisa, bem no começo da transformação digital, utilizamos uma palavra grega, Atopus, que é utilizada na tradição da filosofia grega e também por Platão, e cuja tradução possível é lugar estranho, lugar fora de lugar, é lugar de difícil definição. E nos pareceu que a condição que a gente estava começando naquela época a viver, né, da transformação tecnológica toda, estava nos deslocando para uma situação, uma condição estranha, diferente do que a gente tinha acostumado. E isso nos últimos 20 anos se intensificou tanto que não tivemos sorte de escolher esse nome, eu acho. É verdade, e até porque, né, quando a gente olha para essa construção dos 20 anos, dessa transformação, e que se acelerou, né, nos últimos 2, 3 anos, a gente vem falando sobre a pandemia, né, o quanto a vida se tornou cada vez mais digital, né, que é essa junção do físico com o digital, e é por isso que surgiu a ideia, não foi, Márcio, da gente conversando, de construir essas masterclasses, né, que tem o objetivo da gente poder promover para a universidade, para a sociedade, não é isso? O debate sobre o que é a identidade e a cidadania digital. Onde entra o aspecto da privacidade, como tem a proteção, por exemplo, da cultura de um povo em cima disso, quais são os deveres, os objetivos. Eu acho que isso tem muito a ver com discussão na academia. Queria que você contasse um pouquinho, Máximo, o que as pessoas vão ver nas masterclasses, quais são as aulas, vamos começar, quem são os professores? Vamos começar por aí, que eu acho que só isso já vai aguçar curiosidade. Quando escolhemos os professores, tentamos de ter uma concepção de escolher os melhores no âmbito da discussão sobre identidade digital. Então, o primeiro que chamamos foi o professor Derek de Kerkhove, da Universidade de Toronto, que foi professor também na Biblioteca de Washington, atualmente também professor do Politécnico de Milão, e que foi, sobretudo, o último discípulo e seguidor de Marshall McLuhan. Né? Marshall McLuhan, para quem não tem familiaridade com o estudo em comunicação, é considerado um dos grandes nomes da teoria da comunicação mundial. Foi o cara que criou o termo a mídia e a mensagem, né, entre os outros vários. Então já começamos bem, não é isso? Começamos com o melhor, entre os melhores do mundo. E ele vai falar do quê? Ele vai falar do gêmeo digital, isto é, da possibilidade que a tecnologia digital nos oferece de criar gêmeos, isto é, sócias de nós, que pode desenvolver várias atividades. E que isso significa para a sociedade, para a identidade, etc. Depois temos uma dupla aula sobre identidade indígena digitais, com a Sônia Guajajara, atualmente ministra dos povos, do Ministério Novo dos Povos Originários, e a professora Liette Pereira, que estuda do Centro de Pesquisa Atopus, que estuda desde o começo o processo de digitalização das aldeias indígenas. Então, veremos o que significa para este povo ganhar uma possibilidade de inserção através da tecnologia digitais e de protagonismo. E eu acho que é interessante, Máximo, quando você fala isso, porque tem gente que pensa, né, pode pensar, então é só sobre o aspecto da digitalização. Acho que também vale destacar que é o aspecto do quanto a identidade está associada à cultura de um povo. Né? E quando a gente está falando de identidade digital, a gente também está falando de preservar a sua identidade, a cultura, né? A história de um povo, de uma pessoa. Então faz muito sentido a gente poder falar um pouco sobre como a tecnologia ajuda a construir a identidade, não é isso? Dos povos originários. Esse é exatamente, né, o argumento da minha aula. Olha aí, ó. Então temos Máximo também na aula, é isso? A minha aula exatamente mostra um pouco, faz um pequeno histórico de como a nossa identidade, seja pessoal que coletiva, sempre foi construída em diálogo com tecnologia. Obviamente, no primeiro momento, com a tecnologia da escrita, sucessivamente com a mídia, né? Falo do cinema, falo dos livros, também da impressão, e como tudo isso sempre influenciou nosso modo de nos perceber e também nosso modo de nos querer aparecer para os demais, né? E, obviamente, os estados nacionais que se formam com a mídia de massa, com a eletricidade. Hoje, o digital está conseguindo essa história, amplificando e dando outro significado ao processo de construção da identidade.
E é importante, quando a gente fala de tudo isso, né, de construção de identidade, a gente fala também de privacidade, segurança. E aí uma das aulas que também compõe, né, o nosso projeto é com a pesquisadora-chefe aqui da Único, a Yasodhara Córdova, que se formou, né, em Harvard estudando isso, estudou o tema, é uma ativista, trabalha com tecnologia há muitos anos. E a Yaso, né, que a gente chama de Yaso, vai apresentar uma das aulas sobre privacidade e o papel da privacidade na construção dessa identidade digital, né? O quanto é importante que o cidadão possa ter o controle sobre os seus dados, possa ter o controle, né, a segurança sobre as transações que eles fazem na vida digital. Máximo, olhando para o programa do nosso projeto, das Masterclass, tem muita coisa boa. Queria que você contasse para quem que é este projeto. Porque quando alguém fala assim, isso daí é só para um grupo pequeno de pesquisadores. Não é, né? Claro que não. As transformações digitais hoje impactam todos os níveis da sociedade e todas as pessoas, independentemente de classe social, nível escolar e formação. Porque experimentamos todos os dias, né? As inovações tecnológicas hoje são capazes de transformar concretamente o nosso cotidiano e a nossa vida. E, portanto, as masterclasses têm um público amplíssimo, que vai, obviamente, desde a parte acadêmica, que pode ser utilizada como material para discussão nas escolas em todos os níveis. Nós zelamos para ter um tipo de linguagem que seja compreensível em todos os níveis de instrução, que não seja uma linguagem acadêmica estrita, né? Mas que, ao contrário, falasse dessas grandes inovações para um grande público. Mas também para quem trabalha no âmbito do jornalismo, da comunicação, para quem trabalha em empresa, para o setor econômico, isto é, são transformações que podemos defini-la com o termo de Durkheim, transformações sociais totais, porque abrange todos os setores da sociedade. Ou seja, está mudando o modo como a gente vive, como a gente se relaciona e, portanto, faz todo sentido a gente discutir, né? Aprender mais sobre isso e abrir um debate junto com a sociedade. Máximo, eu queria aproveitar e perguntar, as pessoas podem acessar aonde as nossas Masterclass, né? Nessa parceria da Atopus USP junto com a Único, aonde está disponível o acesso a esse conteúdo? Então, o acesso estará disponível na plataforma de formação à cidadania digital, que é uma plataforma gratuita que a USP criou exatamente com esse objetivo e que está no link que vocês verão depois colocado no final da aula, deste bate-papo, que é plataformas.cidig.com.br. Muito bom. E para você que também está nos acompanhando e tem, né, a Único Skill como um dos seus parceiros de desenvolvimento profissional na sua empresa, também estará disponível nos conteúdos da Único Skill, né, nas aulas que você pode assistir ali dentro da plataforma de educação, esse conteúdo. Máximo, do que você disse também é importante. Qual que é o papel? O que isso muda na formação dentro das universidades? Isto é importante, Pedro, destacar que estas transformações, o tamanho, a qualidade dessas transformações, que são contínuas, que não se dá uma vez por todas, mas estão continuamente gerando inovações, obriga a universidade a ir além do seu normal funcionamento de formação e de pesquisa e abrir debate, diálogo com outros setores da sociedade para junto podermos refletir e saber lidar também com essas transformações. Por isso, essa parceria com a Único para nós é extremamente interessante, porque é um exemplo de como, da tentativa, do papel que junto podemos ter de poder melhor usufruir destas transformações e, portanto, beneficiarmos da inovação tecnológica. Máximo, acho que a gente pode ficar por aqui. Vamos já dar início na primeira aula, não é isso? Que começa, a primeira aula é sua ou do Derek? É a minha. Então, a primeira aula vocês vão poder assistir na sequência. Fique, né, conosco até o final. Vale a pena acompanhar. Máximo, mais uma vez, obrigado pela parceria, viu? Obrigado a vocês.